desenvolvimento aqui do país de veículos para atender mercados emergentes. Então, aqui agora falando sobre o processo de desenvolvimento de veículos aqui no Brasil feito pelas subsidiárias. Por que isso é importante? Quando uma subsidiária ganha um mandato para desenvolver um determinado produto, ela ganha autonomia para selecionar os seus fornecedores. E isso, em termos de desenvolvimento econômico, abre uma janela de oportunidade para que produtores de capital local se insiram na cadeia das montadoras. E como desenvolve autopeça para uma determinada plataforma, em todos os locais do mundo, em geral, que a montadora produz, ela tende a selecionar os mesmos, produz aquela plataforma, ela tende a selecionar os mesmos fabricantes que desenvolveram aí os sistemas. Claro, isso não é nada trivial. Isso exige uma enorme capacitação tecnológica, capacidade financeira para fazer investimentos na produção, capacidade organizacional de entregar o sistema segundo a lógica just in time. E aqui, então, é a estrutura do desenvolvimento de produto. Ela parte do conceito de produto feito pela montadora, o planejamento de produto, engenharia de produto e engenharia de processo. E nesse processo não tem não apenas o desenvolvimento de tecnologia em conjunto com o sistemista, mas há também um certo grau de transferência de tecnologia da montadora para os seus fornecedores. Então isso começa com a nacionalização de componentes, passa para a tropicalização, isso aqui é a curva de aprendizado no desenvolvimento de produtos, e algumas subsidiárias brasileiras, principalmente as mais tradicionais, já estão no ponto do projeto de plataforma e de modelos. Ok? Um exemplo disso é a Export. Ela é desenvolvida toda a Export na Bahia. A mesma coisa vale para o Fox da Volkswagen, a Meriva da GM. E aqui o ponto de formação de capacitações tecnológicas pelas montadoras. Como vocês podem ver, a P&D interna vai ganhando importância nas subsidiárias nacionais, aí com os dados da Fintech. Aumenta também a aquisição externa de pesquisa e desenvolvimento, isso também tem algum relacionamento com a matriz. Aumenta a aquisição de outros conhecimentos externos, em detrimento da aquisição de tecnologia aí de maneira passiva, embarcada em máquinas e equipamentos. E também em detrimento dos outros, que apresenta redução. Como dentre as capacitações tecnológicas, uma das principais, se não a principal, é recursos humanos qualificados. E o que se observa é que há um ganho de participação de empregados alocados estritamente em funções de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de produtos em relação ao total, inclusive com dedicação exclusiva a atividades de P&D, passando aqui de 4,5% para 5,2%, né? E aumentando também o número de médio de empregados em atividade de P&D por empresa. E aqui o reflexo, então, em termos de resultado da inovação. Como vocês podem ver, o completamente novo para a empresa vai aumentando, tanto para o mercado nacional, como para o novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial, e inteiramente novo no mercado mundial. Como vocês podem ver, isso aqui é produto sendo desenvolvido pela subsidiária nacional e colocando na pauta de produtos da montadora. Então, voltando ao caso da Export, a Export ela é montada não só no Brasil, mas também na Índia, na Rússia e na Tailândia. E aí, nós exportamos para a América do Sul e a gente não exporta para outros mercados emergentes, como a Índia, por exemplo, que tem a subsidiária da Ford na Índia monta a Export.
Então a crise, mostrei aqui o processo de expansão até 2012 e agora a crise a partir de setembro de 2013. Como vocês podem ver pelos licenciamentos totais de autoveículo no Brasil, vem apresentando uma queda expressiva aí anualmente. Tá? Uma taxa de variação aí entre 2012 e 2015 de redução de 32,4%. Quando a gente pega o dado janeiro-julho, para pegar o dado mais atual aí de 2016, vocês observam que de 2013 a 2016 as vendas internas vêm apresentando queda, inclusive uma queda mais forte aí de 2015 para 2016 de quase 25%, e uma taxa de variação então em relação a 2013 de 45,6% negativo. Entre os fatores internos para que está a desaceleração da economia brasileira, aí o aumento de desemprego, as maiores restrições ao crédito, a elevação do preço dos autoveículos, função parte, né, do custo dos insumos importados, aumento nos preços de combustível e energia, fim da redução aí em termos de custo para os fornecedores da indústria automobilística, né? E fim da redução do IPI. E, além disso, a forte incerteza devido à crise econômica e política pela qual o país vem atravessando, que inibe a decisão privada de consumo e investimento. E o automóvel, como vocês sabem, é um bem de alto valor agregado. E muito das vendas é condicionado a crédito. Atualmente, em termos de exportações, o volume, o número de autoveículos sendo exportados pelo Brasil vem apresentando alguma recuperação recente aqui a partir de 2016, já vinha num processo de crescimento, numa trajetória aqui a partir de 2015, mas aqui também a partir de 2016. Isso se deve basicamente à melhora recente da Argentina e da desvalorização cambial. Aqui o número aí fica mais claro de ver, né? Quando pega anualmente, o volume então aumentou de 2014 para 2015 10,7% e aí um aumento um pouquinho mais robusto de 2015 para 2016. Basicamente, então, antes, né, nesse período aqui de queda, que deve aí a crise econômica e de evasão de divisas internacionais da Argentina, mas com alguma melhora da Argentina em período recente, e para a América Latina e Caribe, de acordo com a CEPAL, a desaceleração econômica e comercial no período pós-crise financeira mundial não retomou os níveis de antes da crise. Bom, o efeito disso então sobre a produção. No período, ela cai substancialmente a partir de setembro de 2013, traz junto, devido ao peso da indústria automobilística no país, a indústria de transformação. Não é o único fator determinante, mas é um fator importante aí dentro. E no período recente, aí por conta, vocês viram que as vendas nacionais estão em queda, por conta do aumento de exportações, teve uma pequena retomada no índice de produção física aí com o ajuste sazonal do IBGE. Ainda assim, essa pequena retomada do nível de produção está sendo insuficiente para barrar o processo de demissão nas montadoras e principalmente nas autopeças. Esse número aqui é apenas saldo de movimentação de admitidos e desligados. Aí entra na conta as demissões, os planos de demissões voluntárias, as aposentadorias. Mas ainda, mas não representado aqui dentro, estão o ajuste feito por layoff, né, os day offs, as férias coletivas e a utilização do plano de proteção ao emprego. Aí no período, no acumulado, então, desde que entrou em crise
em setembro de 2013 até junho de 2016, que é o último dado, diminuiu em 24 mil, quase 25 mil, o número de empregos nas montadoras e uma redução expressiva aí no setor automotivo como um todo, incluindo fabricação de reboques, carroceria, autopeça, veículo leve, veículo pesado, 138.341. Bom, então o Plano Nacional de Exportação, como é que ele entra nesse contexto então de crise? Ele foi lançado em junho de 2015 com o objetivo aí de estimular a retomada do crescimento da economia brasileira no curto prazo, via aumento de exportações, diversificar a pauta de produtos exportados, reduzir o risco de queda nas exportações, elevar a exportação de produtos manufaturados de maior valor agregado e combater uma tendência de primarização da pauta comercial brasileira. Além disso, então, ampliar a exportação de produtos mais complexos e de maior intensidade tecnológica, e aí a indústria automobilística com os autoveículos tendo média e alta intensidade tecnológica entra aí como um dos alvos preferenciais, inclusive pelo seu tamanho na economia e elo de encadeamento. Alavancar setores mais intensivos em tecnologia, que geram maior renda e difundem conhecimentos. Induzir o desenvolvimento de inovações tecnológicas e a qualificação da força de trabalho em função da competição internacional, né? Apoiar a internacionalização de empresas nacionais, mitigar efeitos de possíveis medidas protecionistas que dificultem acesso a mercados e fortalecer as relações comerciais e geopolíticas do Brasil, especialmente com os vizinhos aqui na América do Sul. O plano, ele se propõe, então, a melhorar em termos de 5. O número de medidas, eu não estou trazendo aqui para não ser exaustivo, mas é bastante amplo, em termos de acesso a mercados, busca por acesso a mercados, promoção comercial, facilitação do comércio, financiamento às exportações, aí via BNDES, Exim e outras linhas, aperfeiçoamento de mecanismos de regimes tributários, inclusive está na conta aqui, regime de drawback, entre outros. E aí, como eu disse, a indústria automobilística é um alvo preferencial e dentro do PNE, ele identifica no seu anexo 1 uma série de oportunidades comerciais para diversos produtos brasileiros, inclusive para os do setor automotivo. E aí, em autoveículos, reparem que eles contabilizam América Latina, incluindo o México, África e Oriente Médio, aí mercados emergentes, para o NAFTA, aí, inclusive Estados Unidos e Canadá, União Europeia, com a Alemanha, França, Reino Unido, mas também com Polônia e outros. Eu tenho algumas críticas às possibilidades de exportação em função da maneira como a cadeia global de valor da indústria automobilística está organizada. E, inclusive, pela preferência de consumo em mercados como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Então, nesse período, os acordos comerciais de complementariedade, alguns foram renovados e outros estabelecidos, daí no período com a Argentina, México, Uruguai e Colômbia. Na época que eu fiz a análise, ela foi feita para o texto da Carta de Conjuntura de janeiro, e depois para o artigo, que foi entregue aí em abril. Desde então, foi estabelecido com o Peru, isso aí estava sendo demandado pelas montadoras, e as montadoras ainda estão demandando o Equador. Então, qual é a minha avaliação, agora à luz das evidências que eu trouxe na palestra, qual é a minha avaliação sobre o Plano Nacional de Exportações? A primeira é que é positivo o esforço de buscar estabelecer acordos comerciais com os países da América do Sul e México, que possuem maior potencial de crescimento de sua demanda de autoveículos comparado a mercados de países avançados. É compatível com a forma de organização da cadeia de valor da indústria automobilística e com a lógica de desenvolvimento de produtos para mercados emergentes. E eu considero pouco provável a exportação para países desenvolvidos. A longo prazo, em termos de desenvolvimento econômico, será importante para consolidar a posição do Brasil como plataforma regional de produção e de desenvolvimento de autoveículos para países emergentes.
E para sustentar a participação brasileira nos mercados da América Latina e face à concorrência da produção proveniente de China e Índia, que também produzem veículos para mercado emergente em função do seu próprio mercado doméstico. A curto prazo, os fatores positivos para retomar do crescimento são os acordos comerciais estabelecidos aí no âmbito do Plano Nacional de Exportações, mas também a desvalorização cambial do real, e alguns fatores que inibem a retomada do crescimento. As vendas no mercado externo correspondem a somente 15% do total de auto veículo produzido aqui no país, numa média aí 2011, 2013, eu estou pegando esses anos por causa da crise, para não ter a distorção da crise recente. Os estoques de auto veículo pronto ainda estão acima do nível desejado pelas montadoras, que é mais ou menos de 25 dias de venda. Segundo a última notícia que eu vi nos jornais, estava em cerca de 37 dias de venda, o estoque, né, das montadoras. E também uma projeção de baixo dinamismo da economia da América do Sul, aí, claro, que é puxado pelo Brasil, de menos 0,8, e uma relativa estagnação da Argentina, embora no período recente isso tenha melhorado. O que baliza, então, essa avaliação em relação à América do Sul é a projeção de crescimento do PIB em 2016 feita pela CEPAL, que identifica que a Argentina irá crescer 0,8%,